Graça e paz a todos, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar sequência aos nossos encontros no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Estou num cenário um pouquinho diferente e também hoje o tempo não vai ser tão demorado como rotineiramente tem sido. Faremos uma reflexão expositiva um pouquinho mais breve, mas acredito eu que será para a glória do Senhor e que será um tempo proveitoso, um tempo bom e que nós poderemos aprender com o texto sagrado do Senhor. Hoje o nosso encontro estará baseado em Gálatas, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Vamos orar para iniciarmos. Senhor Jesus, te louvamos porque és bom. Pai querido, obrigado por tua graça, obrigado por tua misericórdia. Pai, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Deus, só ao teu nome seja dado toda a glória e louvor, conforme o salmista vai descrever em Salmos 115. Nos ajude, Senhor, nessa tarde e nessa noite, em Angola, no caso, que nós possamos, ó Deus, à luz do texto sagrado, à luz das Escrituras, podemos aprender contigo, Senhor, que és manso e humilde de coração. Fala-nos através da tua palavra, exorta-nos através da tua palavra, para que sejamos aperfeiçoados e conformados à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador, e é por Ele que nós oramos. Amém. Pronto, então, a carta aos Gálatas é uma carta muito rica, e nós já vimos alguns versículos dentro do capítulo 1, que fala sobre como é que Paulo lidava com a questão que estava acontecendo na igreja, na Galácia, os Gálatas. Falamos que Paulo vai defender um pouquinho o seu apostolado, vai trazer verdades relacionadas ao Evangelho, como esse Evangelho precisava ser encarado dentro da comunidade aos Gálatas e quem era de fato o centro do Evangelho. Então hoje a gente vai ver esses pequenos versículos ainda do capítulo 1. Vamos terminar hoje o capítulo 1 da carta aos Gálatas. Tem sido encontros muito bons, proveitosos, principalmente para mim. Então vamos dar início, sequência a esses encontros. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Nesses versículos, a gente vê a trajetória do apóstolo Paulo dentro do plano soberano do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é o autor da história de Paulo. Cristo é o autor da nossa história. Cristo é o autor da história, inclusive, daqueles que ignoram ou são contra a existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Falava um pensador que nós podemos rejeitar o Senhor de forma intencional, fazendo isso com palavras e ações, de forma ativa, quando nós falamos que não, Deus não existe, ou quando nós vivemos como se Deus não existisse, ou podemos fazer isso simplesmente ignorando. Ambos os grupos, eles vão então ser guiados, vão ser regidos pelo Senhor. Deus é soberano na história da humanidade. Deus é que guia, Deus está no controle. Então, quando coisas ruins acontecem no meio dos homens, não é que Deus perdeu o controle. Deus está no controle. E nós, os filhos do Senhor, oferecemos a nossa vida ao Senhor, seguimos os seus mandamentos, seguimos os seus princípios, amamos o seu Filho e somos guiados, então, por sua soberania também. Mas a soberania do Senhor vai guiar aqueles que são seus filhos para bom bordo, a saber, para uma vida eterna com Cristo Jesus. Então, o versículo 18 começa falando que depois de 3 anos,
Paulo vai subir para Jerusalém para avistar Cefas e permanecer com ele durante 15 dias. Não sei se vocês lembram um pouquinho, mas nos versículos anteriores, a gente viu que Paulo, depois que ele foi convertido ao Senhor, não foi imediatamente ter com os apóstolos. Por quê? Porque o que estava sendo colocado em causa aqui era o apostolado do apóstolo Paulo. Tá? Muitos dos que estavam subindo de Jerusalém e indo até a Galácia estavam falando que Paulo não era apóstolo de verdade, que Paulo estava pregando heresias, porque Paulo era, então, o apóstolo da circuncisão. Paulo se colocava no ministério que o Senhor confiou a ele, que ele levava a palavra do Senhor para os gentios. E naquele concílio que aconteceu em Jerusalém, em Atos capítulo 15, Paulo então falou que não era necessário, não tinha lógica os gentios seguirem tradições judaicas, aquilo que já havia sido, então, tido uma nova perspectiva através da morte de Jesus Cristo. Então não é necessário mais ter a circuncisão como símbolo da aliança. A aliança que nós temos é a aliança no sangue, a saber, no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Então, alguns dos judeus não concordavam com isso. Ainda eram legalistas. Além de Cristo, queriam adicionar outras coisas. Então, esses judeus estavam falando mal do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, quando vai ser convertido a Cristo, ele não vai logo para ver os apóstolos. Ele vai, as escrituras falam que ele vai para a Arábia, né, nos versículos que a gente estudou. E aqui dá mais detalhes. Só depois de 3 anos é que Paulo vai para Jerusalém. E não vai se encontrar com todos os apóstolos. Ele vai se encontrar com Cefas e vai permanecer com ele durante 15 dias. Ele se encontra apenas com Pedro. Em outros versículos mais à frente, ele vai falar também que teve um encontro com Tiago, o irmão do Senhor, que estava à frente da igreja de Jerusalém. Então, isso aqui, ele dá ênfase àquilo que o Paulo já estava defendendo, que ele não é apóstolo feito por mãos de homens, que ele não é apóstolo por ordenação de nenhum homem. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago quem impuseram as mãos sobre Pedro para enviar Pedro, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem envia o apóstolo Paulo, perdão. Então, Paulo aqui vai estar falando novamente sobre a autenticidade do seu apostolado. Então, permanece com Pedro durante 15 dias. Então, quem está guiando toda essa história é o próprio Deus. O próprio Senhor está guiando todos esses acontecimentos. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Porque depois que Jesus Cristo morre, é que o irmão do Senhor, né, Tiago, vai se converter ao cristianismo, se converter ao Senhor. Então temos aqui a conversão de Tiago só depois que Cristo morre. Então Tiago se é convertido em um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Então temos ali o apóstolo Tiago sendo líder da igreja de Jerusalém. É engraçado porque isso também acontece muitas vezes no meio dos fiéis, né? No meio dos filhos do Senhor. Às vezes nós somos levados ao Senhor e através de nós, muito tempo depois, só que outros membros da família, por exemplo, o Senhor vai também chamar para si. Nem sempre isso acontece. Às vezes a gente confunde como se Deus fosse obrigado a converter outros membros da família por causa de um convertido. Isso pode acontecer? Pode, pela graça do Senhor, mas pode não acontecer também. Mas a intenção dos filhos do Senhor é que o Senhor possa, por graça e misericórdia, fazer uma operação em cascata, chamar um e chamar outros também. Isso serve de testemunho. Então, Cristo em sua família, em sua própria família. Tiago, quando Cristo pregava, Tiago não deu ouvidos de imediato. Tiago veio dar ouvidos só depois que Cristo vai, então, ser crucificado. Então, Tiago, ele é convertido ao Senhor, reconhece quem era aquele que era irmão de sangue, né? Mas que de fato era Senhor, além de irmão, que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Então Tiago também vem à fé e se transforma num dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo também vai se encontrar com Tiago. E aí a gente vai dar contrário nos versículos. No versículo 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Meus irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos sempre levar em consideração é que nós sempre estamos diante de Deus. Sempre estaremos diante dos olhos de Deus.
Em Apocalipse, as escrituras vão falar que Deus é aquele que tem os 7 espíritos. E muitos vão meio que espiritualizar demais essa questão dos 7 espíritos, dizendo que de fato, literalmente, Deus tem 7 espíritos. Assim, conta 1, 2, 3, 4, 5, 7 espíritos de Deus. Mas ali, no texto de Apocalipse, ali fala que o Senhor tem a plenitude dos espíritos, né? O Espírito Santo o Espírito Santo que é dado por Deus, é o Espírito pleno que tem seus olhos sobre toda a terra. Então, ninguém pode se esconder do Senhor. Ninguém pode se esconder dos olhos de Deus que tudo vê. Então, o Senhor é o Deus que está acima de tudo. O salmista vai fazer um poema e ele vai falar: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subo ao céu, o Senhor lá está. Se eu vou debaixo da terra, o Senhor lá está também. Se eu faço da minha cama abismo, o Senhor lá está também. Então, Deus conhece, Deus sabe, o Senhor vê todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos estão debaixo da soberana atuação do nosso Deus. Então, Paulo vai falar sobre isso, que diante de Deus testifico de que não mente. Então, quando os homens não conseguem decifrar, não conseguem enxergar a nossa mentira, o nosso pecado, o Senhor consegue. O Senhor é soberano e os olhos do Senhor transpassam o nosso coração. Os olhos do Senhor transpassam a nossa alma. O Senhor é aquele cujos seus olhos vão analisar cada um dos nossos pensamentos. Então, sempre estaremos diante dos olhos do nosso Senhor que tudo vê. Tanto é que no final de tudo, no final das contas, quando nós teremos que prestar as contas, estaremos diante de um trono branco. E diante desse trono branco, o Senhor que tudo vê, então vai abrir, rasgar a nossa alma e os nossos pensamentos serão emergidos. Nós estaremos totalmente nus diante do Senhor. Não importa se você crê nisso ou não. É isso que exatamente vai acontecer. Diante do trono branco, todos nós estaremos lá. E o Senhor vai quebrar, vai abrir o seu coração. E os seus pensamentos, os mais profundos dos seus pensamentos, serão emergidos. Então você saberá que o Senhor é aquele que conhece os teus pensamentos. Então Paulo está diante desse Deus soberano. E o versículo 21 vai continuar com a exposição. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Então Paulo depois sai para Jerusalém e vai para as regiões da Síria e da Sicília. Outra vez, Paulo está seguindo um percurso, um caminho que está sendo feito pelo próprio Deus. Então Paulo não precisou ficar em Jerusalém. Paulo não precisou ficar na tutela dos outros apóstolos, a saber, do apóstolo Pedro ou do líder Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Mas Paulo vai seguir com a agenda do Senhor, porque a pregação precisava continuar para os gentios. Versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então a igreja do Senhor ouvia que Paulo, aquele que perseguia a igreja do Senhor, estava pregando, né? Estava sendo a favor agora da igreja que ele perseguia outrora. Isso enchia a igreja de júbilo, isso enchia a igreja de grande alegria diante do Senhor. O versículo 24 vai falar que eles glorificavam a Deus a meu respeito. Então, a verdade sobre os filhos do Senhor, a verdade sobre aqueles que foram comprados, que foram lavados com o sangue do Cordeiro, esses sempre se alegrarão quando o reino estiver avançando. Eles aqui não estão glorificando o apóstolo Paulo. Eles aqui não estão estimando o apóstolo Paulo. Eles aqui, em meio à grandiosidade de termos alguém que perseguia a igreja, mas que agora era pregador das boas novas, eles vão então glorificar vão glorificar o Senhor, vão glorificar Deus. Então o Senhor é o soberano da história. A Bíblia Sagrada, a história de fé, não se trata do apóstolo Paulo, não se trata do apóstolo Pedro. A história de fé se trata do Senhor, do princípio ao fim. O Senhor é o alfa e é o ômega. Ele é o Gênesis e é o Apocalipse. Então, quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para a vida dos fiéis que passaram tanto no primeiro século, naqueles que estão descritos nas Escrituras, tanto aqueles que são os patriarcas que vieram depois, nós sempre olharemos para a soberania do Senhor.
o nosso olho sempre estará focado, sempre estará firmado no Senhor que então rege a história. Deus é fiel para converter até o pior dos pecadores. Paulo se intitula como o pior dos pecadores. E Paulo faz isso com uma consciência santa. E você, se você tiver uma consciência minimamente boa, né, uma consciência sincera, você então se enxergará também como o pior dos pecadores. Eu sei que em seu coração você tem pecados escondidos dos seus pais, dos seus irmãos, escondidos inclusive de você mesmo. Tem pecados que você comete e que você, se calhar, não sabe que o faz. Mas o Senhor consegue olhar, o Senhor consegue ver. Imagine que sempre que você estiver sozinho, você não está sozinho. O Senhor, os olhos do Senhor estão bem ali, atravessando a tua alma, atravessando o teu coração, e o Senhor consegue ver a tua idolatria, o Senhor consegue ver a sua mentira, o Senhor consegue ver sua pornografia, o Senhor consegue ver seu ódio, o Senhor consegue ver seu desamor. Tudo isso passa diante dos olhos do Senhor. Então, resta-nos a nós confessarmos que o Senhor é soberano e nos prostramos diante dos seus pés. Algumas aplicações que nós podemos fazer diante desse texto. Primeiro, não precisamos temer os feitos de Deus, mas nós glorificamos o Senhor por isso. Então, as coisas que o Senhor faz, quem o Senhor converte, quem o Senhor traz para a fé, não é motivo de medo, mas sempre será um motivo para glorificarmos o Senhor. E não precisamos ter medo também em como o Senhor vai conduzir a história da humanidade, como que o Senhor vai conduzir a história dos seus fiéis. Mas nós precisamos glorificá-lo. Glorificamos ao Senhor tanto pelas coisas boas, mas também glorificamos o Senhor pelas coisas ruins. Então, nós não temos uma fé que ela é cega. O Senhor é soberano, inclusive sobre as maldades que acontecem no nosso meio. Deus será glorificado, precisa ser glorificado sobre todas as circunstâncias. E a outra aplicação, para terminar, o Senhor prepara seus filhos para a missão. Então, o apóstolo Paulo estava fazendo todo o trajeto para a missão. Então, nós temos uma missão, e a missão ela só vai ser concluída quando Cristo voltar. E a missão está descrita em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Disse-lhe Jesus: Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos manda pregar o evangelho, nos manda fazer discípulos de todas as nações. E hoje nós podemos fazer isso em todos os lugares onde o Senhor nos coloca. Sempre que você for pensar nisso, falo com os fiéis no Senhor, sempre que você for pensar nisso, em como eu faço missão diante dos olhos do Senhor, onde você está é onde o Senhor tem te colocado, o Senhor tem permitido que você esteja ali. Então, ali mesmo, você precisa, é uma obrigação sua, ser fiel. Você deve isso ao Senhor. Nós, filhos do Senhor, somos devedores do próprio Deus. Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor que delega a missão. E é interessante que no último versículo de Mateus 28, Cristo Jesus fala: Eis que estarei com você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não precisamos ter medo. A consumação dos séculos está chegando. Daqui a pouco ele chega, então nós estaremos diante do nosso Rei. Então não precisamos ter medo. O Senhor está conosco todos os dias, assim como ele esteve com o apóstolo Paulo, guiando o apóstolo para todos os lugares que o apóstolo ia passando. Então nós estamos sendo preparados para a missão do Senhor. E para terminar, eu dou um recado para aqueles que não conhecem o Senhor. As portas ainda estão abertas. O Senhor ainda está recebendo aqueles que têm dado ouvidos ao seu evangelho. Se você sente que o seu coração, de fato, precisa do Senhor, então arrependa-te dos seus pecados. Arrependa-te dos teus pecados e creia no Senhor. Essa é a notícia mais boa que você vai ouvir hoje. Essa é a notícia sobre maneira excelente. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Essa mensagem ela tem ecoado há 2000 anos. 2000 anos. Há 2000 anos que a mensagem do Evangelho tem ecoado. Arrependa-te, creia no Senhor. Arrependa-te, creia no Senhor.
Então o Senhor está de braços abertos para recebê-lo, para transformá-lo e também para enviá-lo. Se você resiste ao Senhor, se você ainda tem aquela tolice, cai na tolice de achar que Cristo Jesus não vai voltar só porque nós anunciamos isso há 2000 anos atrás, seria mais inteligente pensar que se eles falam isso há 2000 anos atrás, significa que está mais perto do que longe, né? Mas se você cai na tolice de pensar que Cristo não voltará só porque isso é anunciado há 2000 anos atrás, então, quando chegar aquele dia onde Cristo vier, onde todos os olhos o verão, onde os joelhos, até os joelhos mais orgulhosos serão quebrados diante da majestade de Deus, o seu joelho também será quebrado. Então você se achará diante do grande trono branco. E diante desse trono não há desculpas. Diante desse trono não há mais arrependimento. Você vai confessar Jesus? Vai. Vai confessar que Ele é Senhor? Vai. Pela sua majestade, pela sua glória, pelo seu poder. Mas infelizmente, ali já não haverá mais espaço para arrependimento. Então você seguirá o curso para aqueles que são desobedientes e contrários ao Senhor. Arrependa-te e creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe pela sua mensagem. Voltaremos amanhã para continuarmos a série de exortações no livro da Carta de Paulo aos Gálatas. E dessa vez iniciaremos com o capítulo 2. Capítulo 2 tem uma verdade muito interessante que nós também estaremos falando aqui juntamente, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês poderão estar escrevendo e eu estarei respondendo aqui mesmo. Mas caso não, eu poderia estar respondendo depois as dúvidas que forem colocadas nos comentários. Então, que o Senhor abençoe você. Vamos orar para terminarmos. Senhor Jesus, te louvamos porque és bom. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nos propicias de podermos, ó Deus, olhar para o teu texto sagrado. Pai, a nossa fé, ela é esse livro. Então, seria negligente, imprudente e tolo de nossa parte nos declararmos seus filhos, ó Deus, e não darmos atenção a esse livro. Pai, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é verdade. Nos ajuda, Pai, a crescermos e a sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. E é por Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.